Pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Rede de Histórias e vamos continuar com essa parte de Roma. E a gente vai falar agora sobre a parte 2 da crise da República Romana, que foi aquilo que não conseguimos trabalhar no último vídeo, senão ele ia ficar muito grande, talvez não ia subir aqui. Então a gente vai falar sobre aquela modalidade de governo que os senadores decidiram fazer com os generais, que ficou para explicar. Vamos falar agora dos triunviratos. A gente falou um pouquinho como é que funcionavam os triunviratos. Se você não lembra, dá uma olhada aqui no último vídeo que a gente postou, e aí você vai lembrar um pouquinho sobre como é que funcionavam os triunviratos. A palavra triunvirato vem da palavra latina triumviratum, que basicamente significa o ato ou o governo dos três homens. O primeiro triunvirato conta com homens que se respeitavam bastante militarmente. O primeiro triunvirato começa em 60 e vai terminar em 29 a.C. O segundo triunvirato começa por volta do ano de 41 e termina em 29 a.C. Mas a gente vai se concentrar agora no primeiro triunvirato, que é composto por Crasso, Pompeu e Júlio César. Crasso era considerado um dos homens mais ricos de Roma e um antigo general romano muito talentoso. O Pompeu era um general extremamente bem quisto pelas suas tropas e muito querido sobretudo pelo Senado, porque Pompeu era um bom político, ele não era só um bom general. E o outro é Júlio César, que é provavelmente a personalidade mais conhecida da história de Roma. Só que general Júlio César, ele era genial, mas ele não era um bom político. Agora eu te pergunto uma coisa, por que ele não é um bom político e que ele está no triunvirato? Por uma razão muito clara. Júlio César coordenava cerca de 35 legiões. Cada legião tem cerca de 5.000 soldados. 4.800 para ser bem exato. Gente, eu estou dizendo que o homem tem sobre o seu comando quase 160 mil homens. É melhor você ter uma força dessa do seu lado do que contra você. E é por essa razão que começa o nosso primeiro triunvirato. São homens preparados, são homens que o Senado gosta, são homens que o Senado preza. Assim, o Senado não gosta muito de Júlio César não, mas respeita ele, né? Mas os três se respeitam, isso é o mais importante. Durante os primeiros 5 anos do triunvirato, tudo está indo relativamente bem em Roma, até a morte de Crasso. Crasso tenta conter uma rebelião onde hoje é mais ou menos ali a Síria e o Líbano, é um local que praticamente não tem problema nenhum, um local pacífico, todos nós sabemos disso, né? E o homem acaba sendo capturado por um erro estratégico grosseiro, e aí ele acaba sendo capturado e morto pelos seus capturadores. Ninguém foi colocado no lugar de Crasso. O Pompeu e o César dão continuidade ao triunvirato, mesmo que agora o triunvirato só fosse com 2 pessoas, certo? Cada uma dessas pessoas ficou com uma parte do triunvirato. O Crasso foi para o Oriente, por isso que ele morreu lá. O Pompeu ficou na Itália. E Júlio César foi para a Gália. Por que é importante a gente destacar os lugares onde eles estavam? Porque as conquistas de Júlio César estão acontecendo nesse exato momento lá na região da Gália. E Júlio César recebe, digamos, uma bela de uma bronca do Senado. Por quê? Porque o Senado estava com pressa. O Senado já não ia muito com a cara do Júlio César também não ia muito com a cara do Senado. E o Senado tinha pressa para que a campanha da Gália acontecesse o mais rápido possível, para que acabasse o mais rápido possível. Mas as tribos gaulesas eram osso duro de roer. Não era nem um pouco fácil a gente conseguir derrotar as chamadas tribos gaulesas. O resultado é que Júlio César acaba por perder a paciência por completo com o Senado e, joga uma chuva de marimbondo lá para os senadores e fala que apenas vai comunicar aos senadores quando tiver terminado de conquistar a Gália. E é óbvio que os senadores não vão aceitar um disparate tão grande de Júlio César. É nesse momento então que o Senado faz uma proposta para lá de indecente para Pompeu. Só um detalhe, Júlio César e Pompeu eram amigos. Júlio César está com sua amizade em risco agora com o Pompeu, porque o Pompeu está ouvindo uma tremenda de uma proposta indecente. Que proposta era essa? Pompeu receberia o governo da República junto com o Senado se matasse Júlio César em uma guerra aberta. E o pior de tudo, Pompeu aceita e acaba traindo seu amigo. É óbvio que Júlio César não era trouxa, ele tinha informantes no Senado. Quando surgiu as primeiras fofocas, por assim dizer, vamos ser bem sinceros, falar o português direto, quando houve-se os primeiros rumores, as primeiras fofocas de que possivelmente Pompeu iria romper o triunvirato, senadores aliados de César, que não eram muitos, correm com mensageiros já para ali para a região da Gália para avisar o César do que estava acontecendo. E a guerra aberta que o Senado tanto desejou, efetivamente acontece. O problema é, Pompeu tem desvantagem, porque tem menos tropas que Júlio César. Durante a guerra, durante os primeiros movimentos da guerra, o Pompeu até consegue fazer movimentos bons que fazem com que ele ganhe vantagem. Mas essa é uma vantagem ilusória, porque no final da guerra, quem ganhou foi o Júlio César.
Quando Pompeu perde a guerra, ele vai bater na porta do Senado, e o Senado responde com ele dessa seguinte forma: que temos contigo? Isso é problema teu. E o cara vacilou com o amigo e agora ficou sem o apoio de quem incentivou ele a trair o amigo. Pompeu então passa a ir atrás de pessoas que pudessem resolver o seu problema, que pudesse pelo menos de alguma forma ajudá-lo. Então ele vai cobrar favores lá do imperador egípcio Ptolomeu XV. Só que Ptolomeu XV não é burro, ele sabe o que está acontecendo ali na Europa. Ele sabe muito bem que se Pompeu descer no Egito, quem desce logo atrás é Júlio César. Dentro desse cenário onde se um vai e o outro vai atrás, Pompeu chega no Egito e nem é recebido por Ptolomeu. Ptolomeu XV manda seus emissários com uma morte muito clara, matar Pompeu. E é exatamente isso que acontece. Pompeu é morto bem ali, logo na chegada ao Egito. Quando Júlio César chega no Egito, ele encontra a cabeça de Pompeu dentro de uma caixa, né? Ou seja, aconteceu com Pompeu aquilo que ele tentou fazer com Júlio César. Mas ali no Egito também tem alguns problemas que o Júlio César precisa resolver. Ali no Egito tem uma crise de sucessão ao trono. Você tem ali, no caso, Ptolomeu XV, que é o imperador de fato, e você tem a sua irmã e esposa, você não ia ver errado, é isso mesmo, Cleópatra, que também quer o trono, né? E também tem os interesses de Roma de comprar o trigo romano, de Roma comprar o trigo egípcio, né? Para os egípcios venderem o trigo aos romanos. Então ele faz uma aliança, por assim dizer, com Cleópatra. Essa aliança, pessoas, assegura a venda de trigo a um preço barato para Roma e coloca Cleópatra no lugar de imperatriz, desculpa, né? Lugar de imperatriz. E, inclusive, começa um romance entre Júlio César e Cleópatra. Quando Júlio César volta para Roma, ele volta forte, ele volta poderoso e ele pressiona os senadores. E ele pressiona os senadores exigindo ser ditador vitalício em Roma. É óbvio que os senadores, num primeiro momento, não aceitam, mas ditador vitalício significa que é até o dia da sua morte. Deu para entender o recado, né? O pessoal do Senado aceita, até porque é até o dia da morte do Júlio César, né? Para você ter uma ideia como o Senado detestava, tinha nojo e asco de Júlio César, a ditadura do César, que é uma ditadura vitalícia, só dura 2 anos, certo? Durante esse curto espaço de tempo, Júlio César tenta fazer mudanças ali na vida da plebe, e realizando várias obras públicas para beneficiar a plebe e usando a plebe como mão de obra. Se ela vai trabalhar, ela vai receber. Então, de alguma forma, ele está tentando tirar um pouco da pauperização da vida dos plebeus. O problema é que, mesmo fazendo essas coisas consideradas muito boas, Júlio César será duramente assassinado no Senado. É nesse momento, quando ele toma diversas apunhaladas, como diz Caio Suetônio no seu livro A Vida dos 12 Césares, em que ele diz em alto e bom som para um antigo aliado político, Quinto Brutus: até tu, Brutus, meu filho. Olha só. O primeiro triunvirato acaba com a morte de César e começa uma série de anarquias militares e civis, porque os plebeus amavam o Júlio César, né? 4 anos depois, tendo passado esse período de tensão, 3 triunviros serão eleitos para governar Roma. O primeiro se chama Lépido, o segundo se chama Marco Antônio e o terceiro se chama Otávio. Lépido era um general romano que não gostava muito de política, mas era alguém extremamente relevante dentro do exército. Então ele acaba sendo chamado. Marco Antônio era o grande general que comandava as tropas de Júlio César. Ele era tratado por Júlio César como filho, mas não era filho de Júlio César. Quem era filho de Júlio César era Otávio, o terceiro membro do triunvirato. E Otávio, nesse momento, tem 20 anos e é ele o herdeiro de tudo que o nome de Júlio César poderia lhe oferecer. Tanto nas questões de riqueza, quanto nas questões da mística da autoridade em nome de César, quanto a liderança de suas tropas. Nesse momento do triunvirato, pessoas, eu preciso que você entenda que esse segundo triunvirato, que começa em 41 a.C. e vai terminar em 29 a.C., tem um problema. Por mais que Otávio fosse o herdeiro de Júlio César, ele está em desvantagem. Por quê, professor? O Júlio César não era cabulosão? O Júlio César era cabulosão. O Otávio não. Ele era um moleque de 19, 20 anos que tinha que provar que era digno de honrar o nome do próprio pai. E honrar o nome de um sujeito chamado Júlio César não é nada fácil. Diga-se de passagem, o Otávio vai ter que comer muito arroz e feijão para olhar para as tropas e ter a mesma imponência de mandar nessas tropas que o seu pai adotivo tinha. E por mais que fosse pai adotivo, gente, ainda assim é pai. E é nesse momento, então, que Otávio toma, digamos assim, atitudes extremas, mas extremamente necessárias, né? Apesar aí da repetição da palavra, extremamente necessárias para que ele pudesse retomar o comando e efetivamente ser considerado o herdeiro de César. Bom, o que ele vai fazer? Ele precisa derrubar alguém do triunvirato. Ele não pode se derrubar, e ele não pode derrubar Marco Antônio, porque nesse momento Marco Antônio é o mais forte de todos, né? Então ele vai derrubar Lépido. Cada um dos 3 vai ficar com uma parte da República Romana.
e ele vai e ataca Lépido, que havia ficado com a África. Ele não vai atacar o Marco Antônio, que havia ficado com o Oriente e com o Egito. Marco Antônio ficou com o Egito. Você sabe quem é que está lá no Egito, né? Quando Otávio sai da Itália e da Gália, que eram as partes que ele havia ficado, e ataca Lépido, ele acaba criando um tremendo desconforto com o Senado. Quer dizer, o Senado tem lá todo o trabalho de tentar ajudar na contenção da crise, lá entre o primeiro triunvirato e o segundo, e o sujeito pega e ataca todo mundo, né? E ele destitui Lépido. Isso não pareceu uma atitude muito inteligente. Só que o Senado, apesar de criticar essa atitude de Otávio, vai ficar mais irritado ainda com a atitude de Marco Antônio. Marco Antônio, um general experiente, né? O que o Senado esperava que Marco Antônio fosse fazer? Que Marco Antônio fosse procurar o Senado para buscar no Senado apoio para destituir o Otávio. Um detalhe interessante sobre o movimento de Otávio com relação a Lépido. Ele captura Lépido, ele luta contra as tropas de Lépido, mas ele não vai matar o Lépido agora. Aliás, o Lépido nem morre no triunvirato. Mas foi isso que o Marco Antônio fez? Ele procurou o Senado para se aliar contra o Otávio? Não. Como eu falei para vocês, ele estava no Egito e ele se rendeu a Cleópatra, que além de ser uma mulher lindíssima, como diz essas fontes, também era uma pessoa extremamente erudita. Quando Júlio César foi lá falar com ela não precisava de intérprete, porque ela falava latim fluentemente. E essa paixão violenta de Marco Antônio com Cleópatra acaba influenciando para que Marco Antônio, ao invés de procurar o Senado para fazer uma aliança, faça com que ele se alie com uma estrangeira. Isso corta as costas do Senado de uma forma vigorosa e inacreditável, certo? É um erro político, um erro militar esse que Antônio fez. Podia se aliar com Cleópatra depois, podia se relacionar com Cleópatra depois. Nesse momento era o ideal, era ele buscar o Senado. Aí o Senado irritado com o Marco Antônio, isso é sensacional. O Senado irritado com o Marco Antônio porque foi preterido, porque ele preferiu escolher Cleópatra, vai incentivar uma guerra entre Antônio e Otávio. E aí o Senado vai se aliar do lado de quem? De Otávio, filho adotivo de César. Essa guerra entre os dois acontece entre os anos de 32 e 29. E qual dos dois sai vitorioso? Marco Antônio com aliança com a Cleópatra ou o Senado aliado com Otávio? Qual dos dois sai vitorioso? Otávio. Otávio sai amplamente vitorioso no ano de 29, depois de derrotar as tropas romanas de Marco Antônio e as tropas egípcias de Cleópatra numa lendária Batalha do Ácio. É ali que começa a chamada invasão do Egito, por volta da virada do ano de 30 para o ano de 29 a.C. A partir daí, o pessoal ali do Egito passa a tentar proteger de todas as formas os seus líderes, né? No caso, Marco Antônio e Cleópatra. Não dá muito certo. Os dois acabam se suicidando, porém em momentos diferentes. Marco Antônio comete suicídio para não ser capturado por aquele que ele tanto invejou, ser capturado por Otávio. E Cleópatra sabia o que acontecia quando os romanos derrotavam um inimigo que eles sempre queriam derrotar, ou um determinado rei de um determinado reino que Roma sempre quis conquistar. Esse líder, ele era levado vivo para ser maltratado, para ser achincalhado, para ser, enfim, humilhado de todas as formas possíveis. E Cleópatra sabia disso. Então ela também comete suicídio junto com suas duas mais fiéis serviçais, né, com suas duas mais fiéis servas, em um local bem afastado ali do que era o centro do Egito, né? Ela se deixa picar por uma cobra, né? Não vai morrer de qualquer jeito, né? Só que aí, pessoas, o que acontece? Otávio, mesmo assim, mesmo sem ter voltado com a cabeça dos dois tirada por ele mesmo, ali, no calor do momento, Marco Antônio morreu, Cleópatra morreu, o Lépido não quer saber de triunvirato de jeito nenhum, e Otávio volta vitorioso, assim como seu pai voltara cerca de 20 anos antes para Roma. Só que agora, ele volta e tem uma incrível ideia. A República fracassou, a República não deu certo. Se a República não deu certo, tá na hora da gente colocar um regime de governo que vai fazer com que o poder aqui em Roma volte a ser como era antes. E o nome dessa forma de governo será o Império Romano. Com isso, a gente conclui a nossa parte de República Romana com esse vídeo dividido aí em cerca de 3 partes, né? Onde nós vimos todo o desenvolvimento da República Romana, vimos o início da crise e agora a gente viu essa parte final da crise da República Romana. Espero que você aproveite esses vídeos para você conseguir estudar, tire suas dúvidas, faça exercícios, procure-nos e, para todos os efeitos, lembre-se, quarentena não é férias. Vamos produzir. Se cuide.